Reuniões Branham em Elgin e Tacoma. O que você irá ouvir agora é uma matéria que foi publicada pelo reverendo Gordon Lindsay sobre as campanhas Branham realizadas na cidade de Elgin, Illinois e Tacoma, Washington, e publicado posteriormente na revista A Voz da Cura, no mês de junho de 1948. Oh, você não vai conseguir entrar, há uma multidão! Lágrimas, risos, alegria e tristeza, pregando, orando, cantando, gritando. Somente crê. Aleluia, eu estou curado, agora creia. Oh, eu não preciso mais de muletas, a palavra de Deus é maravilhosa. Onde serão as próximas reuniões? Devo contar a um amigo. Estes e muitos outros fragmentos foram reunidos nas anotações do repórter após a reunião Branham em Elgin, Illinois. Em um edifício muito pequeno para o trabalho, as reuniões Branham eram realizadas 3 vezes ao dia. Os hotéis desde Elgin até Chicago ficaram lotados até a sua capacidade, com pessoas passando a noite nos saguões, onde gentilmente funcionários à noite tiveram pena e deram-lhes abrigo. Outros ficaram toda a noite no próprio local da reunião, aguardando o amanhecer de um novo dia, com a sua promessa de ricas bênçãos, fazendo uma compensação pela falta de conforto à noite. A preparação da reunião foi realizada na noite anterior ao início das próprias reuniões na Igreja Batista Emmanuel. Em seguida, as reuniões foram abertas oficialmente no Templo Maçônico, transcorrendo por 5 dias de firme ministério, manhã, tarde e noite. O grande e velho homem do grupo F.F. Bosworth estabelecia uma base rica para cada dia com a sua madura instrução bíblica a cada manhã. Tendo um colega como mestre nas grandes doutrinas da saúde e cura divina, o irmão Bosworth tirou do seu rico material reunido em anos de ministério de sucesso para inspirar os corações dos seus ouvintes, dando-lhes uma forte razão para esperar em Deus. Na parte da tarde, o irmão Ern Baxter, de Vancouver, Colômbia Britânica, um membro canadense do grupo, trazia a mensagem. O irmão Baxter tem um extraordinário ministério da palavra e durante sua fala a audiência é muitas vezes levantada para um reino de vitória espiritual e de êxtase que prepara as pessoas não somente para a cura física, mas também para a cura espiritual que, em muitos casos, é necessário. Após os primeiros 2 dias, o auditório durante os cultos da tarde estavam completamente cheios, bem como durante a noite. Como resultado das reuniões da tarde, um bom número respondia a cada chamada de altar e dava os seus corações e vidas ao Senhor Jesus Cristo. O clímax de cada dia vinha no culto da noite, quando, precedido por mensagens preliminares de vários membros do grupo, o irmão Branham chegava para ministrar às pessoas em nome de Cristo. Suas mensagens inspiradoras sobre a fé eram muito ungidas, e muitos alegaram cura enquanto eles se submetiam à imposição das mãos de nosso irmão no nome de nosso Senhor. Centenas passavam através das filas de oração e só a eternidade irá revelar a ajuda e as bênçãos recebidas pelas multidões enquanto elas se aglomeravam ao rico ministério destas reuniões. A comissão local, liderada pelo reverendo Merrill Johnson, fez um excelente trabalho de preparação para a reunião e conduzindo-a a um bom termo. Visitantes de todos os Estados Unidos e parte do Canadá foram hospitaleiramente recebidos e tratados,
e os irmãos da comunidade de Elgin devem ser elogiados. É a esperança do grupo Branham de que o companheirismo que começou nessas reuniões seja retomado quando o grupo retornar, na vontade de Deus, para uma grande reunião em Chicago em um futuro não muito distante. Enquanto isso, Deus abençoe a Elgin e o seu povo, e embora a voz das reuniões Branham não seja mais ouvida em suas ruas, que ela possa ecoar continuamente para a glória de Deus. Justamente quando este jornal estava sendo impresso, relatos posteriores das reuniões foram recebidas de pastores na área de Elgin, resumos dos quais iremos passar para você. A seguir estão as palavras do reverendo Johnson, presidente da comissão local. Esta tem sido a minha segunda vez em que participo das reuniões Branham. É minha firme convicção de que, em muitos aspectos, esta reunião se destaca da minha primeira experiência. Como alguém tão bem colocou, nunca desde os dias do grande incêndio de Chicago tem Elgin e suas cidades vizinhas sido tão poderosamente agitadas. Pois dias após as reuniões terem chegado ao fim, o assunto parecia estar na boca de todos. Um grande entendimento veio também aos cristãos pela necessidade de mais homens como o irmão Branham. Relatórios, no entanto, indicam que Deus está aumentando dentro das fileiras da Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias com mais homens com esse ministério de cura. O Espírito de Deus está, sem dúvida, rapidamente preparando a Igreja para o seu grande êxodo para a glória. Isso deve ser muito em breve. Uma pessoa não pode participar das reuniões Branham sem um senso de sentimento de como isso deve ter sido, sobre como estar vivendo nos dias dos apóstolos. Palavras não conseguem descrever a súbita explosão de êxtase e o inexprimível temor que prende as pessoas que, pela sua primeira vez, experimentaram o poder de Deus para curar e realizar milagres. Que palavras podem descrever a experiência de testemunhar os olhos cegos sendo abertos, ouvidos surdos sendo sarados, os mudos falando suas primeiras palavras, os aleijados andando, os olhos estrábicos sendo endireitados e muitas outras visões gloriosas? O doce, modesto e amável caráter do irmão Branham tão vividamente retrata o Espírito de Cristo que domina a sua vida ao ver o grande amor do irmão Branham pelos filhos, que tocaria até as pessoas mais duras. Pois raramente uma criança com olhos estrábicos, cegos, surdos ou aleijados passavam pelo irmão Branham sem os seus braços abraçando-os e rogando a Deus para fazer um milagre em seus pequenos corpos. E em todos os casos, ao meu conhecimento, Deus respondia à oração de nosso irmão com um milagre. A reunião em Elgin parece ter assumido a natureza de muitas grandes reuniões campais em uma só. As multidões que vieram de todos os Estados Unidos e Canadá literalmente abalaram esta cidade. Isso nos fez lembrar de uma das leituras nas Escrituras sobre as multidões que pressionavam juntas a Cristo nos dias de seu ministério terreno. Outra característica importante das reuniões Branham em Elgin foi o canto congregacional e os números especiais. A fé dispara para novas alturas e as bênçãos de Deus desciam sobre o povo enquanto elas adoravam a Cristo com os hinos. Muitos receberam suas curas em seus assentos e entregaram seus cartões de oração sem passar pelas filas de oração. Algumas delas foram milagrosas. Os cânticos especiais e a música proferida pelos alunos do Instituto Bíblico Great Lakes de Zion e outros grupos evangelísticos visitantes enriqueceram profundamente as reuniões. A cooperação de todos que serviam para tornar as reuniões um sucesso foi tão característica nesta grande reunião espiritual. Todos os membros da comissão acharam prazeroso trabalhar com o grupo Branham. Algumas reuniões de tal intensidade
são conduzidas de forma tão suave e com aprovação geral. A liderança do grupo Branham, Reverendo Gordon Lindsay, Jack Moore, Reverendo Young Brown, foi divinamente aceita e conduzida de tal maneira que deu às reuniões uma ampla aceitação, fé inspiradora e manifestou o alto padrão da liderança cristã. O ministério do Reverendo F.F. Bosworth, de Miami, Flórida, deu uma base fundamental e rica da Palavra de Deus para o ministério da cura divina. Algumas curas definitivamente foram resultado do ministério da palavra do irmão Bosworth. O reverendo Aaron Baxter, de Vancouver, Canadá, com sua ardente, rica e dinâmica pregação, trouxe profunda convicção e decisões por Cristo. Seu ministério inspirou fé a tal ponto que todo o ceticismo e incredulidade parecia impossível de existir dentro das paredes do templo. Ao final de cada mensagem do irmão Baxter, a maré espiritual havia subido a proporções tais que as pessoas pareciam perfeitamente preparadas para o ministério do irmão Branham para orar pelos enfermos. As reuniões em Elgin deixaram testemunho nesta área de Chicago que viverá nos corações das pessoas ao longo de suas vidas. Em toda parte se ouve as pessoas perguntando quando o grupo Branham voltará a Elgin. As pessoas estão esperando, orando e planejando o retorno do grupo Branham. Enquanto isso, elas estão se regozijando pelas grandes coisas feitas em seu meio. O ministério do irmão Branham e de seus associados ganharam uma infinidade de novos amigos nesta área e fizeram um bem imensurável para Deus e para o seu reino aqui. Relatório do líder dos obreiros. A posição de líder dos obreiros nas reuniões foi mais eficientemente preenchida pelo reverendo Matthews Ayton, também um pastor vizinho, que dá a seguinte descrição: com grande expectativa e oração, nós aguardávamos entusiasmados pela vinda do irmão Branham e do seu grupo a Elgin, Illinois, para uma campanha de cura, e nós não fomos desapontados como houve manifestações sensacionais da maravilhosa graça de Deus. A partir da primeira noite, Deus operou ao abrir os olhos dos cegos, ao fazer os coxos andarem e os surdos ouvirem. Verdadeiramente os nossos corações se humilharam perante a grande presença de Deus. Muitos dos que vieram para os cultos disseram que nunca haviam estado em cultos como estes, onde Deus foi sentido e o seu poder estava presente para curar. Muitos desviados desde Fox Valley e cidades ao longe retornaram para o Senhor e agora estão testemunhando da bondade de Deus. Não importa para onde alguém vá, seja no Fox Valley, seja em Aurora, Batavia, Geneva, St. Charles ou Elgin, você vai ouvir as pessoas de todas as esferas da vida falando sobre as reuniões Branham. Muitos que estavam espiritualmente mortos foram despertados para as maravilhas de Jesus e pela sua disposição para curar. Muitos expressaram o pensamento no sentido de terem sido transportados para 2000 anos atrás e sentiram como se eles estivessem presentes quando o próprio Jesus caminhava nas praias da Galileia. Eu tenho sido um pastor em Fox Valley por quase 16 anos e eu nunca vi o povo tão agitado e despertado para as coisas espirituais. Como todos nós desejamos que fosse possível para o grupo Branham voltar, tenho certeza de que muitas almas seriam salvas e que muito bem faria para o reino de Deus. Testemunho de um obreiro que foi curado enquanto auxiliava na reunião em Elgin. Louvado seja Deus! O Senhor me curou de uma terrível hérnia na reunião de Elgin, Illinois, na noite de quarta-feira, dia 28 de abril de 1948. Eu era um obreiro na galeria e, enquanto o irmão Branham estava orando por outras pessoas doentes, eu também fui curado.
a hérnia se foi, louvado seja o Senhor. Minhas intenções eram de estar na reunião somente um dia ou dois e ser curado, e em seguida ir para casa, mas eu gostei tanto que eu tive que ficar por toda a reunião. Uma mulher testifica ter visto uma estrela na reunião de Elgin, Illinois. O que se segue é um trecho de uma carta recebida pouco antes desse jornal ter ido para impressão. Isto confirma outros relatos de pessoas que testemunharam a aparição visível de uma estrela em vários momentos nas reuniões, correspondendo com o testemunho do irmão Branham sobre a vinda do dom. Dowagiac, Michigan, 17 de maio de 1948. Prezado editor, recebi uma edição de maio de A Voz da Cura quando estávamos na reunião Branham em Elgin, Illinois. Minha esposa viu uma estrela sobre a cabeça do irmão Branham enquanto ele estava na fila orando pelos enfermos. Ela foi curada de um problema crônico do estômago de muitos anos. Louvado seja o Senhor. Reuniões Branham em Tacoma, Washington, um poderoso e emocionante testemunho para Deus. Vamos dar nessa edição um breve relato da reunião em Tacoma que chegou ao nosso escritório pouco antes do jornal ser impresso. Um relatório mais completo será exibido no mês seguinte. Em 12 de maio, a reunião Branham em Tacoma foi aberta oficialmente. Por causa de uma tempestade de neve nas montanhas rochosas, o irmão Branham não conseguia chegar a Tacoma a tempo para o primeiro culto. No entanto, havia uma grande expectativa e na noite seguinte a multidão ainda era maior. Para compensar o dia perdido, o irmão Branham ficou até segunda-feira seguinte. Os milagres começaram a acontecer imediatamente. As pessoas se levantavam de suas camas, alguns que estavam em leitos de morte. A fé subiu na grande congregação e testemunhos maravilhosos vieram até mesmo daqueles que se sentaram em seus assentos e que foram curados. Uma mulher testemunhou que ela recebeu sua vista enquanto escutava o irmão Branham. Um grande problema se apresentou no início da reunião. O clima estava extremamente frio e não havia nenhum meio amplo de aquecimento no edifício. A temperatura dentro da arena caiu 20 graus abaixo do que era normal para pessoas sentadas. Tinha que haver uma solução, caso contrário, as pessoas não poderiam ficar no prédio. Como não havia instalações de aquecimento, a única solução foi a de que uma multidão suficiente deveria participar para que a arena espaçosa pudesse ser aquecida pelo seu calor corporal. E foi realmente o que aconteceu. Cerca de 6.000 pessoas lotaram o edifício e a temperatura se tornou simplesmente perfeita. Louvado seja o Senhor! Uma das características notáveis da reunião de Tacoma foi o fato de que os ministros de muitas igrejas se uniram em um companheirismo do Evangelho completo. Foi maravilhoso e glorioso. Teremos um artigo desses ministros e uma edição posterior explicando como eles foram capazes de alcançar esta comunhão e os resultados dos esforços nesse sentido. Nós confiamos que o exemplo que os ministros de Tacoma demonstraram nesta matéria deve ser imitado pelos grupos em muitas outras cidades. Durante um almoço do meio-dia, o irmão Branham falou aos ministros sobre algumas coisas que estavam em seu coração. Foi uma hora solene e impressionante, e não foram poucas as lágrimas que caíam sobre os rostos dos ministros enquanto ouviam. Aliás, o editor passou a ouvir um comentário ou dois entre irmãos sentados próximos a ele, o que era típico. Disse um para o outro: quando esta reunião acabar, e enquanto estas coisas maravilhosas estiverem todas frescas em minha mente, eu quero ficar longe por alguns dias e ficar a sós com Deus. Não há dúvida de que a cidade tornou-se consciente de Deus de uma forma notável. O líder da Mocidade para Cristo
deu um testemunho maravilhoso de como ele tinha vindo ao culto fascinado sobre a história da visita angelical e da luz que aparecia para o irmão Branham. Ele contou como havia orado e que Deus o levou a abrir em Atos 12 e ler o relato da luz sobrenatural que brilhou na prisão onde Pedro estava e o anjo que apareceu para ele. Ele disse: certamente Deus está vivo para fazer isso de novo hoje. Capitães da força policial se aproximaram e deram seu testemunho para o irmão Branham de como eles haviam sido abençoados. O irmão Bosworth e o irmão Baxter falaram nos cultos da manhã e da tarde. Seus ministérios contribuíram muito para o sucesso das reuniões. Uma boa multidão encontrou a Cristo na arena, mas muitos estavam dando seus corações para o Senhor em suas casas e em outros lugares como resultado das reuniões. A única coisa triste da reunião foi que, por causa dos milhares de pessoas que vieram para receber oração, somente alguns, comparativamente, puderam receber ministração especial. A maioria das pessoas teve que passar através da fila com apenas uma palavra de bênção do irmão Branham. Muitos deles tiveram fé para serem curados. No entanto, tornou-se cada vez mais claro para o nosso irmão que, para fazer justiça a uma reunião, ele deve ficar muito mais tempo. Uma fé notável traz cura em Tacoma. Kelso Washington, 19 de maio de 1948. Querido irmão Branham, enquanto eu me assentava nas reuniões em Tacoma, Washington, eu estava com muita dor. Eu tinha artrite da coluna vertebral. Eu vi tantos que necessitavam de cura mais do que eu, porque eu era capaz de me levantar e alguns não eram sequer capazes de andar. Nós nos sentamos por 4 dias de reunião e nunca tentamos passar à frente de ninguém ou pedir favores especiais para entrar na fila. E parecia que seria impossível receber oração, mas como Deus provou a si mesmo para nós. Enquanto eu me sentava lá na sexta-feira, 14 de maio, algo bateu-me no ombro, onde a dor era pior. Senti raios passando através de meu corpo em todos os sentidos, e o mais frio e o sentimento mais suave, como se algo estivesse sendo derramado sobre o meu ombro, tão real que eu coloquei a mão no meu ombro e olhei para ver o que era. Era o poder de Deus. Senti algo aparentemente nadando em volta de mim, e depois dentro de mim, algo começou a se expandir e eu me senti tão livre. Agradeço a Deus por minha cura. Eu nunca tive que entrar na fila de oração. Senhora Herman Heff. Testemunho de uma menina cega curada. 31 de maio de 1948. Eu sou a menina por quem você orou em sua campanha em Tacoma, Washington, na noite de domingo. Eu fui curada de cegueira e de problemas orgânicos. Eu não uso mais os meus óculos. Minha mãe havia testado os meus olhos por um oftalmologista e os meus olhos sararam completamente. Ele ficou surpreendido. Eu me sinto tão bem e agradeço a Deus por me curar. Agradeço a você, irmão Branham, por sua oração de fé. Maria Delena Heimberg.